Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Bora para mais um super episódio? Bora aí desmistificar questão de processos de vendas de imóveis. Vamos falar do ramo imobiliário hoje? Bom, segura a emoção, porque você já sabe quem é o nosso convidado de hoje, mas eu já vou te convidar para se inscrever no nosso canal. Estamos batalhando aí os 100 mil inscritos, então, por favor, com a sua doce colaboração, a gente chega lá. Eu podia estar te pedindo um Pix, mas estou pedindo apenas a sua inscrição. Dessa forma, a gente sabe que o conteúdo está sendo relevante, que você está curtindo, você está dando a sua contribuição pra gente e a gente fica muito feliz por isso. E eu falo sempre em todo episódio que a única dedada que não dói, cara. Dá sem medo, não vai cair seu dedo, não vai dar choque, mas o YouTube vai reconhecer o nosso trabalho, o que a gente faz aqui, a nossa dedicação, tá? Que é pra vocês e vai entregar a gente pra outras pessoas descobrirem o Acordo Podcast. Então o seu like, o seu comentário, a sua inscrição é muito importante pra gente, pra que esse conteúdo realmente ele chegue em mais pessoas e se é bom pra você, seja bom pra outras pessoas. Uma dica hoje do nosso convidado aqui sobre o mercado imobiliário pode chegar a uma pessoa que tá precisando. Então é a única coisa que a gente pede pra você por enquanto, ainda fora o Pix, que logo vai ter o QR Code na tela, é isso, não é, meu bem? E se você é da base do nosso convidado, pronto, já fica aqui, fica à vontade, porque teremos várias vezes com ele aqui com a gente para poder tirar aí muitas dúvidas, né? Desmistificar o mercado imobiliário, dar aquele toque maroto, porque a gente faz isso sim. Quando o convidado é bom, a gente pimba, tá com ele aqui sempre, então ativa as notificações, tá bom? Para receber sempre esse conteúdo quando ele estiver aqui. É isso aí. E eu tenho que agradecer porque eu tô lindo, não tô? Você está muito paquito. Muito paquito, por quê? Porque eu tô vestido do quê? De minimal. Então, assim, ó, se você quer ficar paquito, bonitão que nem eu, ó, na estica, usando o minimal, aqui tem um QR Code que você pode ir lá no site da Minimal, tá? Colocar o cupom ACORDO, que você vai ter descontos especiais em todo o site da Minimal. Então, assim, vale muito a pena você ir lá conhecer. Se você não conhece, na descrição do vídeo também tem o link da Minimal. Vai lá e conhece, que são os produtos de excelentíssima qualidade que a Minimal tem pra você. Amor, quando o convidado ele volta, é porque ele gostou ou é porque a gente faz aquela tática de pegar algum pertence dele e falar que só devolve quando ele gravar de novo? Amor, eu ainda acho que as pessoas gostam. Gostam. Tá, gostam, mas também eles querem as coisas dele de volta. Então ali tem como é que eu posso falar? Tem 50% que gostou, mas 50% quer pegar o bem de volta. Então hoje a gente vai devolver o Rolex que ele deixou aqui no outro episódio, quando ele esteve. Então já vou dar boas-vindas, Felipe Turra, obrigado por estar aqui de novo. Obrigado a vocês, é sempre um prazerzaço estar aqui. Eu vou cobrar o Rolex, que eu não lembro desse Rolex, mas eu quero, não sei o que vocês vão fazer, mas eu quero um Rolex. Pode ser o Lolex? O Rolex? Pode, presente tá bom, não tem problema não. A gente tá aceitando. Bom, eu fico muito feliz de te receber aqui, receber todo o time do Turra Imóveis e a gente conseguir balizar bem o mercado, né? Subir realmente a baliza, fazer com que todos se qualifiquem. Eu acho que é mais do que válido a gente falar muito a respeito, porque é dessa forma, a gente servindo, trocando figurinha, que a gente consegue não só capacitar, ensinar, fazer boas conexões e todos saem ganhando. Mas eu já tenho uma pergunta aqui para a gente começar bem começado o episódio de hoje. O que separa um corretor comum de um que realmente constrói patrimônio? Caramba. Boa pergunta. Corretor comum vende por sorte. O corretor que constrói patrimônio tem um processo. Então, sem processo, a gente vai depender de sorte pro resto da vida. E venda de imóveis não pode ser sorte. Venda de imóveis tem que ser um processo bem estruturado, um
um funil de vendas, um CRM, uma equipe bem estruturada, se a gente não tiver bem claro os pontos que nossos clientes estão, o que a gente precisa fazer para gerar a venda, qualificação, conexão, o que a gente precisa realizar junto com o cliente para transformar isso em venda, a gente não consegue construir patrimônio. Você já começou aí com maestria o episódio de hoje. Eu acho que é bem por aí, porque pelo menos a impressão que eu tenho é que a gente vem de uma leva onde as pessoas pensam em ser corretor, pensam na corretagem como uma fórmula fácil de conseguir dinheiro. E cá entre nós, a gente sabe que, independente da tua área de atuação, sempre existe algum tipo de dificuldade. Não é tão simples assim. Existe o que você já falou pra gente, processos. Então, quando a gente fala sobre início de carreira, você que está fazendo um belíssimo trabalho com o time, desenvolvendo todo o seu time, parte de mentoria e tudo mais, o que você pode deixar como ponto de atenção para quem está iniciando a carreira? Eu tô querendo fazer que você dê praticamente uma mentoria aqui hoje, Tô tá vendo, bom, tô Fê? vendo. Não, mas, assim, o corretor, ele entra na profissão sempre atrás de dinheiro. Todo mundo imagina, faz aquele vislumbre que a corretagem vai gerar muita grana mesmo, principalmente por causa de comissionamento e tudo mais. Mas as pessoas, elas entram no ramo imobiliário com pouca estrutura. Seja da imobiliária, seja de quem está contratando ela entra sem conteúdo. Sem conteúdo é a palavra. É como se vocês hoje decidissem mudar de carreira e vender imóveis. E se a gente tem treinamentos de vendas para pessoas que vendem xícara, para pessoas que vendem curso, para pessoas que vendem celular, porque hoje o vendedor de imóvel, que é um produto de altíssimo valor, é uma venda consultiva, você não contrata o corretor se você não tiver confiança, se você não tiver conexão com ele, porque hoje o corretor não se qualifica para isso. E falar para mim que o Cresce vai te qualificar, só a carteirinha, não vai. Legal você falar isso porque, voltando no tempo, né? Que eu não sou tão novo assim. Meus 40 anos, ó, tô ficando bem. Maduro, brincadeira. A gente lembra que o cara ia até o corretor, né? Então o cara ia na imobiliária ali, então ficava fácil. O corretor achava que ia ser uma venda fácil. A Tabata está procurando imóvel com o marido, ela vai vir aqui e vai vender. E essa qualificação não era tão necessária. E pelo que você fala hoje, a gente vê tantos imobiliárias físicas, E corretores. corretores que não precisam da imobiliária, são corretores autônomos, que eles usam a internet, o digital para isso, captando esses leads, porque eles já não vêm mais sozinhos. Então, a qualificação, ela vem daí. De você saber como que você traz essa pessoa e como você atende. Porque não é mais, tipo, tirar um pedido, Sim. que o cara tá indo lá, preciso de uma casa, tá aqui, vou te levar e vende. Mudou muito, né? Vamos lá. Antes já não era tirar pedido. Antes já era um pouquinho mais... você já fazia conexão porta a porta, você fazia olho no olho. Era muito mais fácil quando o cliente chegava. Porque hoje tá todo mundo atrás de um celular. Você não sabe quem que é a pessoa, como a pessoa se veste, como a pessoa age. Então antes a pessoa chegava, você já estava gerando conexão ao olhar para a pessoa. Ao dar um bom dia para a pessoa, você já estava gerando conexão. Hoje já não. Hoje a gente fica nesse mundo de internet, muitas pessoas entram em contato, e aí o corretor, às vezes ele tem a capacidade de conseguir fazer um Instagram legal, um vídeo bacana, atrair os clientes, mas ele não consegue converter, porque ele não consegue qualificar, ele não consegue gerar uma conexão com o cliente. Então, isso é totalmente diferente, assim, daquela época. Então, por isso que a gente tem uma crescente do número de corretores. Ficou muito fácil atrair o cliente. Mas se você pegar a maioria dos corretores, ele vai falar para você que é difícil vender para esse cliente. Atrair é fácil. Vender, já nem tanto. Você acha que com toda essa mudança, o mercado imobiliário está mais fácil ou mais difícil do que há 5 anos atrás, Felipe? Porque eu sei que tem vários aspectos, Sim. tem várias camadas por trás desse mercado tá mais fácil, mais difícil. Mais fácil o quê? Conseguir lead? Mais fácil, de repente, os imóveis chegar até vocês do que antigamente, que tinha que garimpar? Mas para você, hoje, o Felipe de quando começou para o Felipe de hoje,
tem esse termômetro, se é mais fácil ou O Felipe difícil? começou, eu sou um pouco mais novo que o Dan, mas o Felipe usava lista telefônica. Pode não parecer, mas eu usava lista telefônica para ir atrás dos imóveis. Então, dessa época, sim, faz total diferença. Eu acho que é mais fácil, mas a gente precisa se aprimorar. A facilidade, ela vem com conhecimento. Então, você tem muito mais meios de ganhar conhecimento do que antigamente. Antigamente, como que a gente aprendia? Era na prática. Como que o Felipe aprendeu? O Felipe virou um chaveiro do Celso Turra e ficou na prática vendo como que ele atendia, como que ele falava com os clientes. Aí ele saía, ia com outro corretor mais velho, entender como que gerava essa conexão. Na época, lógico, eu não reparava que era gerar conexão, a gente não falava em qualificação, a gente falava em outros aspectos, mas foi assim que a gente aprendeu. E hoje, com o mundo da internet, a gente não tem essa conexão direta. Então a gente precisa aprender. E a gente precisa entender que isso vai fazer total diferença na hora de você atender um cliente, na hora de você conduzir uma venda. A gente precisa conduzir a venda. A gente não simplesmente vende o imóvel. A gente conduz o cliente à compra. A partir do momento que eu não estou conduzindo uma venda, eu já perdi a venda. Bem colocado isso daí, porque é o erro, né? De qualquer coisa. Não é só da parte de imóveis, não. Essa condução tem muita falha nesse processo. Hoje, né, eu falei no começo do episódio, de repente, para novos corretores, se alguém está começando hoje, você acha que por onde ele não deve começar? Se ele não tem nenhuma expertise em venda, ele não deve começar sozinho. Ele precisa... Tá numa imobiliária, ele precisa aprender. Ele precisa aprender. E de preferência com uma imobiliária que ensine. Porque, como eu disse, antigamente a gente colava nos corretores. Mas isso não quer dizer que os corretores facilitavam a nossa vida, que ele ia ensinando. A gente ia aprendendo olhando. E hoje em dia ainda é assim. Só que hoje a conexão entre as pessoas já está um pouquinho mais difícil. Então é difícil você conseguir colar num corretor. Então você precisa ter um bom gestor, um bom líder, alguém que te treine, que não seja diariamente, mas que seja semanalmente, que seja pelo menos uma vez por mês. E eu iria para dentro de uma imobiliária formadora de corretores. Não uma imobiliária de cabide de corretor. Onde você coloca o corretor e fala, ó, tá lá, aqui tá o lead, vai lá vender. Isso, para quem tá começando, é a mesma coisa que monta esse carro aí para mim. Cara, você não sabe fazer, você precisa desse conhecimento. Então eu iria para dentro de uma imobiliária formadora de corretores. E caso até as gestões da imobiliária não tenham essa capacidade, iria atrás de cursos, de treinamentos. Hoje a gente tem uma falha no meio imobiliário que é formação de corretor. Isso realmente faz diferença. Eu ainda não vi nenhum curso assim que realmente forme o corretor do zero. Mas a gente tem muito curso de venda que dá para a gente adaptar para o nosso ramo. A gente tem, o que mais se vê aí é mentoria de venda. Então tem desde daquele curso de R$50 até o de R$50 mil. Começa com os de 50, entenda um pouquinho do processo de venda e tente aplicar para o seu negócio. Tenta aplicar para o processo de vendas de imóveis. Isso, para mim, vai fazer total diferença de você despontar de verdade de todos os outros corretores que começaram junto com você. É legal você falar gostei dessa expressão, um cabide de corretor. Não, porque a gente para pra pensar, você vai numa imobiliária, tá? Aí tem lá 20 corretores lá dentro, legal. Qual é a qualificação que esses caras estão dando lá dentro? É o cabide só? Tá ali tudo ali, o que entrar você vende, filinha, né? Ou as pessoas estão procurando? Então você dá esse toque da questão de procurar um curso, uma mentoria, uma qualificação, cara. Eu acho que é isso, né? Mas se você parar pra pensar, hoje tá muito mais acessível e fácil das pessoas pensarem dessa Põe no forma. YouTube aí, escreve. Porque antigamente, realmente, o aprendizado era intuitivo, ou alguém te explicando, ou apenas com parte de MBA, de pós-graduação e tudo mais. Era dessa forma. Sim. Só que hoje, eu acho que também tem tanto acesso que acaba deixando as pessoas cada vez mais preguiçosas. Porque ela não quer lapidar, ela não quer procurar por onde começar. As pessoas querem de acordo com a vontade delas e não é bem assim. Não é como vender um imóvel de 10 milhões. É como prospectar
meu público-alvo para chegar à venda desse imóvel. Eu acredito que daí é um pouco mais onde eu tenho que ir, onde eu tenho que ter o meu lado social ativo para chegar em pessoas que têm esse ticket para eu me conectar com elas e fazer Faz essa vendas. conexão. Então as pessoas eu acho que estão tão na superfície que é perigoso. É o caminho que elas idealizam mais fácil, só que dificulta. Acabam ficando sem venda. O corretor hoje ele entra no mercado imobiliário, se você for conversar com, não sei o número exato, mas de 8 em cada 10, 80%, qual que é o sonho do cara? Alto padrão. Eu quero ir para alto padrão, quero vender alto padrão, por quê? Porque ele vislumbra ganhar a comissão de uma casa de 3, 4, 5, 30 milhões. É esse o sonho do cara, ele só olha o comissionamento. Aí você faz a análise do perfil. Você fala, tá bom, você vai vender uma casa de 30 milhões. Que carro que você anda? Que lugares você frequenta? Com quem você conversa? Qual conteúdo você tem? Sabe? Então, isso faz diferença. Se eu pudesse dar uma dica para quem está começando agora, a nossa venda, as primeiras vendas, é muito mais network do que lead, propriamente dito. Por quê? Porque você se conecta muito mais fácil com as pessoas que estão no mesmo momento de vida com você. Então, olhe sua vida do jeito que está hoje, qual que é o momento, que padrão até, se você está numa classe C, B, enfim, olhe isso e trabalhe esse nicho, porque ali é onde você performa bem, é ali onde você não precisa atuar, você não precisa fingir quem você não é. Você é você mesmo. Você vai vender para um amigo seu, pô, é muito mais fácil. Eu vou ser o Felipe de verdade quando eu estou vendendo para um amigo meu. Quando você vai falar com algum cliente ou outro, você tem que, opa, é aqui, é assim, é assado. Agora, se você está começando na profissão, você ainda não tem esse traquejo, comece por onde você se dá bem. Comece pelo... tem aquela frase, se você tem 5 amigos, né? Você tem que ser o meio termo dos 5 amigos. Então, olha esses 5 amigos e trabalhe nessa faixa. Você vai ver que você vai performar muito melhor do que se você escolher um nicho que não te atende. É interessante do jeito que você fala, porque dá pra levar isso pra várias pessoas, vamos assim dizer, pra não ser mais direto, né? Dá pra gente levar e também pra pegar profissões. Eu não vou encabeçar nenhuma aqui, eu vou só querer dizer. Mas hoje, infelizmente, as pessoas te julgam com o olhar, elas enxergam quem é você, o que você construiu, aonde você quer chegar, o tipo de pessoa com como você conversa. Quando você fala disso da questão do corretor, verdade, você tem 5 pessoas, você começou a trabalhar ali. Começa a oferecer alguma coisa do padrão das pessoas que andam com você. Que vai ser muito mais fácil de você vender do que você achar que você já consegue vender um imóvel de alto padrão. Pra você vender um imóvel de alto padrão, e isso, gente, não é o Danilo falando e não é papo de coach. Você tem que estar bem vestido, você tem que estar com um relógio legal, você tem que ter um belo de um carro, entendeu? Você tem que saber falar direito, você tem que se portar direito, você tem que frequentar lugares direito. Porque assim, como que você vende um imóvel de 10 milhões pra uma pessoa, chegando lá de um jeito que você não... Nem você poderia apresentar um imóvel de 10 milhões. Eu acredito que quando você fala esse tem que, existe uma linha aí tênue, porque tem pessoas que podem ter, mas elas não exalam essa confiança e passam essa credibilidade. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu adoraria falar aqui escrachadamente, mas eu tenho analisado muito o papel da mulher no mercado imobiliário. E eu vejo mulheres que acham que estão abafando e que, pelo menos para mim, não passa credibilidade absoluta, nem na fala, nem na segurança, nem no modo de se portar. E eu acho que dessa questão a gente tem que pensar na notoriedade, na reputação, na autoridade para se chegar no alto padrão como todas elas almejam, pensando apenas no dinheiro. Mas é o que o Felipe falou, as pessoas, elas pensam primeiro no dinheiro. Porque a profissão, vou ser corretor porque eu vou vender uma casa por mês e eu vou ganhar, eu vou pôr um belo de um dinheiro no bolso. Então, assim, eu vou vender uma casa de 1 milhão, se for 3%, não sei quanto que é a comissão, eu vou colocar meus 30 pau no bolso aqui, amigão, e aí eu tô tranquilo. Só que não é assim na realidade de qualquer outra coisa, de qualquer outro produto. Então, quando você fica meio polida de falar, o que tá acontecendo? Como a gente tá envolvido no mercado e a gente começa a conhecer pessoas desse mercado, a gente consegue nitidamente ver Eu faço essa leitura, né? se a pessoa ela está enquadrada naquele perfil, Sim. ou se ela tá ali só como uma pessoa bonita tentando vender, ser mais um vendedor. Eu acho que a aparência realmente faz diferença. Qualquer ramo de atividade, questão de venda, a gente sempre... O primeiro contato, né?
é o que gera a venda, mas o conteúdo da pessoa em si eu acho que é o principal. Muitas vezes de sábado, ou até mesmo de domingo, domingo mais raro aí para imobiliário, mas de sábado, às vezes eu vou depois do treino da academia, por exemplo. E aí o Felipe não tá Felipe vestido de corretor de imóveis, de gestor da imobiliária. O Felipe tá como? O Felipe tá de bermuda, tá de camiseta, tá de tênis. Pô, o Felipe tem reunião de sábado? Eu tenho. A pessoa me olha, ela fala, pô, eu já... Pro corretor de imóveis eu sou novo. Pro corretor de imóveis, pro dono de imobiliário eu sou novo. Então, às vezes a pessoa olha e fala, pô, esse garoto aí, não é garoto, mas esse rapaz aí, pô, de tênis, de camiseta, de bermuda, pô, ele que vai falar comigo sobre a negociação do meu imóvel, aonde está a diferença? Quando a gente senta na mesa. Quando a gente conversa. Quando você gera autoridade só de conversar com a pessoa. Quando você olha no olho, a pessoa tem dúvidas, você esclarece as dúvidas dela. Você... Cara, é venda, né? É bagagem. venda, é negócio, é bagagem. É bagagem. Se você não tiver bagagem, e não tem problema não ter. Os meus corretores, até eu, às vezes, pô, você tem dúvida, todo mundo tem dúvida no mercado. Se eu não sei algo que a pessoa me perguntou, é mais difícil? É mais difícil, a gente já tem mais histórico, a gente já lida muito. Eu pesquiso, eu não passo uma informação falsa. Porque a partir do momento que eu passar uma informação falsa e a pessoa descobrir, a segurança de comprar um imóvel comigo acabou. Acabou. Então, até meus corretores, eles estão na dúvida, eu falo, gente, não invente. Se você não tem certeza, busque saber. E isso, sinceridade, gente, traz uma autoridade absurda, traz uma segurança para a pessoa absurda. Hoje eu não hesito de virar e falar para você, Felipe, eu não sei a respeito disso, mas eu sou extremamente curiosa. Eu vou buscar saber e te respondo depois. Hoje eu tenho isso para mim, entendeu? A gente é consumidor de YouTube, né? Eu, a Thalta, e gosto de ver casa, gosto de ver as coisas. Cara, o mínimo que um corretor tem que saber é apresentar a casa e saber o piso que tem na casa, se é mármore, se é granito. Vou te corrigir. Sabe por quê? Saber piso, saber granito, faz diferença? Faz um pouco. Mas o que faz mais diferença durante a visita é você conseguir gerar emoção para a pessoa dentro do imóvel. Não, na emoção da venda, sim. Mas eu falo os caras que estão apresentando casa na internet, que foi lá filmar, e não sabe diferenciar o ó do copo, entendeu? O técnico é importante. O técnico Porque é aí importante. eu tô falando de imóveis de alto padrão, Sim. então eu sei lá e vou falar, ó, isso aqui é tal coisa. Agora, o tete a tete, que é o que você falou, aí, meu amigão, se não tiver nem esse feeling aí também, não dá. Que daí Porque, é o que você assim, fala, se não conseguir pegar a emoção da pessoa na venda, esquece. Então, o técnico, ele é importante. Mas assim, é porcelanato? É porcelanato. O granito é tal? O granito é tal. Isso é mais fácil. Pô, se o cara não sabe o mínimo, assim, é complicado. Mas o que gera realmente é essa questão de entender. É que a Tabata, é que eu lembrei, porque a Tabata tava falando no começo de pessoas que pareciam. E aí a Tabata ria, porque eu não sei de onde ela tinha, eu acho que na outra encarnação, não sei, deve ter sido rainha, alguma coisa assim, porque não é possível. E a pessoa falava, a Tabata corrigia. Ela pode pôr no Google aí, pode pôr no Google aí. Ela tá falando o nome do negócio errado. Eu falei, não é possível. Daí eu falei, não é que falou errado. Falou errado. Aí eu falo assim, isso. Tá inventando. Então, é onde eu ia chegar. É melhor você falar, ó, isso aqui, ó, eu não sei que revestimento mas é bonito, daqui, mas é bonito, não é? Então, eu vou procurar e depois lá na descrição do vídeo eu coloco pra você. Do que você tá lá com o cara, a espuma lá no tal, e não é, entendeu? Tanto que já teve uma pessoa que tá saindo super bem pelo fato de virar e falar assim, eu não tenho certeza, coloca aí pra mim nos comentários qual é o nome disso. Eu falei, puta, saída... Perfeita, Fica leve, perfeita. eu não sei, criou aproximação com a pessoa. Aí, às vezes, você não quer nem comprar casa. Mas só por ela ter se colocado num momento de vulnerabilidade, você vai lá e papá e comenta. Pronto, dê engajamento pra ela. É isso. Eu seria aquela pessoa, assim, fora da curva. Eu olharia onde nasce o sol, onde ele se põe. Eu buscaria saber informações sobre temperatura da cidade e até a temperatura que chega no inverno àquela casa. Qual é a temperatura normal da água da piscina? Qual é o gasto, mais ou menos, mensal do paisagismo e do jardineiro? Porque todas assim. essas informações, para um bom cliente, na verdade, o que ele quer saber. Do que muito mais do que virar e falar assim, temos o aquecimento central e chuveiro duplo. Mas tá, você concorda comigo que você vai mostrar 3, 4 casos pro cliente. Eu também não gosto de mostrar 5 casos. Para mim, 3 casos é o ideal. Você vai mostrar 3 casos. Muitas vezes você não vai saber tudo.
E aí cabe a você ter humildade de virar e falar, ó, não sei, vou pesquisar para você. Vou perguntar pro proprietário, o proprietário vai saber. Vou perguntar pro arquiteto do proprietário, sabe? Você ter a humildade de reconhecer que você não sabe. Fala, ó, isso eu sei, aquilo eu não sei, e tá tudo bem. A gente tem clientes mais criteriosos, lógico que tem, que perguntam mais sobre as questões, mas são menos, são menos. As pessoas querem ver o que é bonito, querem se sentir bem dentro do imóvel, querem se enxergar ali dentro, entendeu? Mas eu acho que sim, a gente ser sincero com o cliente é o principal. Hoje eu ouvi uma frase ouvindo um podcast que eu adorei, falando que história faz parte da nossa vida, né? E que é contado histórias para criança dormir e e histórias para adulto sonhar e acordar para a vida. Então, eu acredito que pensar num dia para fazer 2 visitas, com o qual você entenda pelo menos um pouco sobre a rotina, esquece a técnica, metragem, isso e aquilo. Porque essa metragem você pode, na hora, levantar por WhatsApp e ler. O nosso sistema fica aberto no celular, a gente pega ali e levanta as Mas informações. saber a história da casa, é um arquiteto renomado, não é? Morou só uma família? Quantos integrantes que moraram nessa casa, sabe? Eu acho que vai criando uma conexão com a pessoa que ela começa a se envolver e idealizar, imaginar a família dela ali no Imagina lugar. você sentado aqui, ó, olhando pra essa Eu acho paisagem, que eu vou virar corretora. entendeu? Então, eu acho que isso volta naquilo que a gente tá falando, da essência e de você entender a pessoa. Gente, E é processo de venda. é sobre pessoas. Então, que nem você fala, tá aí, busca qualificação, faz tudo isso. Aí você tá nessa área, você tá indo de forte pro digital, você tá entendendo a necessidade do mercado. Você é novo. Então a gente brinca aqui, mas você é novo. Você pode ter tempo de casa ali dentro da imobiliária de negócio. Mas assim, você é novo e tá antenado ao que tá acontecendo. Infelizmente, as pessoas estão paradas no tempo. E pra várias coisas, a gente não tá falando só disso. Só que você tem uma visão já muito além. O cara, eu falo assim, o cara pra estar sentado aqui nessa mesa, ele já tem uma visão além. Porque ele já tá entendendo pra onde tudo isso vai levar. Entendeu? Porque eu não ir lá, eu falar sobre o meu negócio. Cara, você tá pondo a sua cara. Visionário. Você acha que o corretor que vende, ele tem que ter os mesmos atributos para alugar o imóvel ou não? É diferente. É diferente porque o aluguel, aí eu vou falar mais do mercado de Atibaia. O aluguel é uma venda mais rápida, porque aluguel é venda. Esquece, para mim é tudo venda, entendeu? A gente chama de aluguel porque é a longo prazo, mas é venda. Ela é rápida. Por quê? Porque a gente tem uma altíssima demanda de buscas por imóveis e uma baixa gama de imóveis disponíveis para locação. E aí eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. A qualidade dos imóveis disponíveis para locação muitas vezes não são tão boas. E às vezes também não tem quantidade. Então a gente tem muito mais procura do que imóvel. Então acaba sendo uma pegada muito mais rápida. Então às vezes o corretor nem consegue gerar tanta conexão assim, porque o cara viu aqui, ele quer ver ali, ele tem que fechar rápido. Porque se ele não fecha rápido, tem mais 3. Se a casa, eu falo assim, casa boa, assim, boa, no preço justo, ela aluga antes de ir pro site. E aí é para cliente de carteira. Aí é pro cliente sabe aquele cliente que fica batendo na porta lá todo dia? Porque é muita demanda de locação. Então a gente não dá conta nem de fazer follow-up certinho em todos. Isso eu sou bem sincero. Meu sonho de vida é dar follow-up para todos esses clientes. Pô, a gente tem. E é ruim pro vendedor, né? Imagina pro vendedor você ter o cara ali querendo comprar e você não ter produto para vender. Você não consegue. Você fala, não, mas eu quero. Cara, eu não tenho. Você entende? Então, a alocação é aquele tiro mais curto, aquela coisa mais rápida. E a venda já não, né? A venda já é algo mais longo, a gente consegue trabalhar legal o cliente, consegue gerar conexão. O corretor, para venda, ele tem que ser diferenciado. Para alocação, é quase um tirador de pedido. Mas se você fizer o arroz com feijão bem feito ali na alocação, você não vai ter erro. Você entendeu? Se você fizer o arroz com feijão na venda,
talvez você não tenha sucesso. Não existe essa média que eu vou perguntar, mas é curiosidade Não minha. existe, então Não, a não gente já existe. sabe que ele vai falar sim, não existe. Não existe, né? Não tem como... Eu vou falar parâmetro. concordo. Mas qual que é um prazo bom ali de venda? Tipo, o primeiro contato desse cliente, em quanto tempo um corretor bom, com lead qualificado, fecha essa venda? Boa pergunta. Existe uma média para isso? Existe. Boa pergunta. O último levantamento que teve, que eu pesquisei, era uma pesquisa que falava que o tempo médio era 6 meses, tá? Do primeiro contato ali até... É que assim, o primeiro contato, como a gente tem uma concorrência gigante, a gente tem muita gente, o primeiro contato às vezes não aconteceu comigo. Às vezes o primeiro contato aconteceu com um concorrente meu, e aí depois de 3 meses ele entrou em contato comigo e comprou em um mês, por exemplo. E que comprou comigo. Então a gente tem essa demanda, mas a pesquisa diz que é 6 meses. A partir do momento que o cara fala, putz, preciso comprar uma casa, é agora, esse é o meu momento. Então é 6 meses mais ou menos o prazo. Normalmente na imobiliária, a gente calcula até uns 3 meses, 4 meses. Mas eu já tive cliente de 3 anos, E cai 4 anos. 3 anos. 3 anos. Uma corretora minha vendeu no ano passado, a gente falava que era o cliente da casa dos sonhos. Porque a gente todo mundo já conhecia o cliente. O cliente ia, pelo menos a cada 2, 3 meses, ele ia, visitava outras casas, né? E aí os corretores apelidaram ele de cliente da casa dos sonhos. Mas ele encontrou a casa dos sonhos. 3 anos depois ele encontrou a casa dos sonhos. Caramba, 3 anos? Gente. Não é sempre, graças a É. Deus. Mas... Ah, Não, esse corretor agora- tá achando que vende toda semana. Não, e outra coisa, o teu investimento é na frente, porque você, se vender, você recebe depois. Então, tem as visitas, o combustível, o cafezinho, enfim, tudo agregado para você servir, né, e fazer uma boa experiência para esse cliente, para depois ter a questão de venda, né? Depois talvez ter Talvez a vez. ter. Talvez ter a vez. E uma outra pergunta minha, que isso também... Frustração de exemplo. Fui lá, vi a casa dos sonhos e falei pra você, Felipe, volto aqui pra gente conversar. Aí eu passo 2, 3 dias e aconteceu alguma coisa. Aí o dia que eu vou lá, todo empolgadão, pum. Vendeu. A casa foi vendida. A gente tem Como que lidar com isso? A gente tem que não trabalhar seu lida. emocional. A gente tem que trabalhar seu emocional. Eu, por exemplo, Já sempre... aconteceu? Muitas vezes. Eu tenho uma questão que toda vez que o cliente me procura, tem corretor que não mostra. E tá tudo bem. E eu não trabalho dessa forma. Tabata e Dan estão pensando em vender a casa. Fê, a gente vai pôr minha casa à venda. Mas para isso, eu já quero ver o que tá no mercado. Beleza? Só para ver o que eu consigo comprar. Eu vou entrar no financiamento. Falo, beleza. E aí eu já adianto. Veja pela internet. Se quiser que eu te mostre, eu te mostro. Mas pode gerar frustração futura. Por quê? Porque você vai achar uma casa, você vai falar, cara, é essa casa. E não vai estar no seu momento de E não vai compra. estar no seu momento de compra. E aí, depois de 6 meses, Dan e Tabata voltam lá. Fê, vendeu uma casa. Ou Fê, você vendeu minha casa. Vamos comprar outra. Eu quero aquela casa. E não vai ter aquela casa. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão endeusar aquela casa e às vezes aquela casa nem é tão boa. Não vai ver E outras- nunca vai E chegar. nunca vai chegar, porque vocês colocaram num patamar que não existe. Ela nem é tão boa. Talvez se eu conseguir levar vocês, que não dá, mas se eu conseguisse levar vocês e comparar com as casas que vocês estão vendo, você vai falar, nossa, por que a gente estava apaixonado por essa casa? Mas fica na cabeça Não entende do desejo. cliente. Então é paciência, comparação, e aí tentar conduzir o cliente de outra forma. Eu te fiz essa pergunta porque quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu trabalhei numa loja de carro. Eu vendia carro. E aí acontecia muito isso, que às vezes a pessoa ia lá num sábado, de manhã, e via o carro. E, mano, eu quero, na segunda eu volto pra gente fechar negócio. E o dono da loja, ele sempre falava, olha, então eu não posso segurar pra você o carro. Já tinha passado ficha, tudo, mas a pessoa, tipo, passei lá, tá aprovado. Mas assim, você não, Sem não sinal, deu o não vou sinal, segurar. você não fez nada. E acontecia, cara. O cara saía de lá meio-dia, por exemplo, a gente ficava até 3 horas na loja, aparecia alguém do nada, viu o carro, pum, pum e tum! Comprou. Aí o cara, o cara aparecia lá na segunda-feira, 10 horas da manhã, vim buscar o carro. Não. Já vendeu? Já vendeu. Entendeu? E aí ficava assim, aí naquela, pô, tem outro, não, mas eu gostei tanto daquele. E aí, nessa época, eu introduzi lá de uma maneira a questão do sinal. O que acontece, Dan?
como vendedor de loja própria, o carro era da própria loja. Então pode gerar um desconforto pro cliente. Uhum. O cliente falou, pô, os caras nem me esperaram um dia. Na imobiliária não tem isso. Porque o produto não é meu. O produto pode não ter sido vendido por mim. Normalmente o produto é vendido por terceiro. Dentro da imobiliária, quando eu abro uma negociação, por exemplo, da Tabata estão comprando imóvel com o Felipe. Eu abri uma negociação, eu abri uma proposta ali, eu abri um leque, nenhum outro corretor da minha imobiliária negocia aquele imóvel. Tá travado, eu respeito o meu cliente. Só que pode ser que outra imobiliária... Que era o que eu ia perguntar para você. Eu acredito que eu quero vender o imóvel. Primeira coisa que eu faço, eu entro em contato com 30 mil imobiliárias que tem na cidade para pôr à venda. Só que eu sou aquela que não me preocupo em informar que foi uma outra imobiliária que vendeu. Que de repente, às vezes, está ativo ainda no seu site. E se aparece a pessoa lá para querer visitar, aí que vocês vão entrar em contato para saber e avisar a pessoa que não está mais disponível. Sim e não. A gente tem uma metodologia lá dentro da imobiliária que a gente atualiza nossos imóveis, mesmo não tendo cliente interessado. Então a gente tem que estar com o nosso site 100% atualizado. A minha meta é estar com 60 dias. 60 dias atualizados. A gente deve ter hoje, em média, de uns 1.400, 1.500 imóveis disponíveis. É difícil manter essa média, porque tem muita coisa que não tem tanta demanda, então a gente acaba girando o que está mais quente. Mas, para evitar esse tipo de transtorno, sempre que eu vou levar para uma visita, sempre tem um lead chegando ali, a gente faz atualização cadastral, a gente liga. Mesmo que eu precise ligar um dia, depois de 2 dias eu tenho que ligar de novo, mas a gente sempre faz isso, para não ter... Mas muitas vezes o imóvel pode estar disponível no meu site, mas ele ter sido vendido, porque às vezes passa esse meio de campo aí de 30 porque não é dias. exclusivo seu, é o que você não é falou, às exclusivo. vezes foi vendido para outro exclusivo. lugar. Em questão de proposta, vamos assim dizer, eu e a Tabata fomos quero ver um imóvel com você, eu olhei no site alguns imóveis, você fala, eu tenho esse aqui. Se você já tem uma proposta nesse imóvel, prestes a vender, e você leva mesmo assim uma outra pessoa lá, ou você leva e fala, olha, eu já tenho uma proposta nessa casa, mas estou levando você para conhecer. Depende. Depende Agora eu vou falar- do andamento da proposta. Não, agora eu vou falar como corretor, tá? É, Vou falar como corretor e não como atendimento ao cliente. Depende. Se eu sei que essa venda está muito forte, que não, a chance dela dar errada, quem conduz a venda sou eu. Então eu nem vou mostrar esse imóvel para vocês. Vocês não vão ver ele no meu sistema. Porque a partir do momento que entrou uma negociação, eu tiro ele do meu sistema. Tiro ele do site. Ele fica no sistema, mas ele não fica publicado no meu site. Não fica publicado no meu Instagram, ou no meu Instagram vai estar lá na página, eu vou falar, ó, esse daqui está em negociação, enfim. Então, essa é uma questão. Então, já não vai estar ali. Como eu que conduzo a venda, não faz sentido eu mostrar para vocês algo que já está pré-determinado. Porém, técnicas de venda. Você marca uma visita seguida da outra, você mostra uma casa e fala, ó, vai ter uma visita às 5 horas da tarde. Senso de urgência. Você gera urgência no seu cliente. Você sabe que o seu cliente está querendo aquele imóvel, então você gera urgência. Que nem Dan e Tabata. A gente sentou ali, a gente percebeu que, pô, o Dan e a Tabata estão muito mais quentes do que o cliente que veio 11 horas da manhã. Ele tá pronto para fechar o Dan e a Tabata. Eles gostaram muito pela foto. O que eu vou falar para vocês? Dan, tá? O negócio é o seguinte. Essa casa aqui, ó, tá disponível. Tá prontinha pra gente ir lá ver. Só que teve um cliente que foi de manhã e tá para assinar a proposta. Tá para assinar até amanhã, cedo. Se a gente assinar uma proposta hoje até o fim do dia, talvez a gente consiga alguma coisa. Então, são técnicas de venda. técnicas de venda. Eu gero urgência, vocês vão chegar na casa, vocês vão gostar, o que vai acontecer? Você já vai saber que tem um outro na frente. Você fala, cara, Porque as pessoas que estão em casa, elas acham que tá tudo. O mundo gira às vezes em torno do amigo dela, né? Então ela foi lá, ela foi ver uma casa hoje, aí semana que vem eu quero ir lá ver a mesma casa de novo, porque eu gostei, é o que você falou. Tem, às vezes, a pessoa ir 2, 3, 4, 5 vezes na casa. Aí eu falo, pô, se eu chego lá, de novo, todo quente, e eu fico embarrigando, levando no banho-maria, se você fala pra mim, tipo, então, já veio a Tabata veio aqui e tá afim. Aí você fala, opa, gera a urgência de eu querer comprar. Por quê? Aí tem a técnica de venda e aí tem a qualificação
É isso. corretor. Você tem que qualificar antes de você entrar nessa competição. Por quê? Porque eu não quero frustrar o cara de manhã. Eu não posso frustrar ele, senão eu posso perder uma venda futura. Entendeu? Então eu tenho que qualificar, colocar na balança os dois, qual que vale mais a pena. Eu vou conseguir contornar essa situação com o cara que veio de manhã? Pô, vou. Então vamos embora. Você entendeu? Não vou. Segura, espera até o próximo dia. Eu não quero te colocar em saia justa, mas você que está há anos trabalhando com isso, hoje você consegue olhar assim para alguns corretores e saber quem vai despontar em vendas e quem nem tanto? Consigo. Hoje, principalmente com CRM. CRM, é que eu utilizo CRM, né? CRM, o funil de vendas, você vê quem que preenche realmente o CRM, quem que acredita naquele processo de vendas, você já sabe que ele vai despontar. Porque venda hoje, gente, é probabilidade. A minha taxa de conversão, ela é acima do mercado. A taxa de conversão do mercado é de 2 a 4%. A minha taxa dentro da imobiliária é 5,5%. Eu quero chegar até 7%. A minha meta é chegar a 7%. Ou seja, eu vou atender 100 clientes para vender 7. Hoje eu vendo 5,5. 5,5 não, né? 5 Aham. e 1 mais ou menos. Mas a gente tá acima da média do mercado. E por que eu falo de CRM, de preenchimento, para entender o pipeline e tudo mais? Porque eu não sei se a Tabata e o Dan vão comprar o imóvel comigo. Mas eu tenho que colocar ela lá no CRM, preencher tudo bonitinho. Por quê? Porque pode ser que ele seja o cliente ideal. Pode ser que ele seja o cliente que eu vou vender. E se eu não acreditar 100% em todos os clientes, minha taxa de conversão vai lá para baixo. E aí eu vou atender 100 para vender 2. O que acontece? O corretor que consegue entender isso, consegue saber, acreditar no cliente, preencher o CRM bonitinho, porque ele sabe que aquilo vai gerar menos trabalho para ele no futuro. Porque preencher CRM hoje, gente, é você falar, Tabata Dan, tem um filho, mora não sei aonde, não sei o quê. Você precisa saber da pessoa. Eu não estou pedindo para você anotar tudo que eles falaram. Não, é saber, ter um perfil descritivo. Da última vez que eu conversei com eles, eu falei sobre a casa tal. Cara, você não vai lembrar de cabeça todos os clientes. A gente conversa com muita gente todo o tempo. Os corretores, eles vêm conversar comigo, falam, Fê, lembra daquele cliente? Eu já falo, não Não. lembro. Eu já falo, não lembro. Mas só que você chegar pra mim e falar assim, lembra que a entrevista que a gente fez e tal? Não vou lembrar. Não vai Eu sei lembrar. com essa pessoa, mas Não, assim, tipo, não o que vai que lembrar. falou, eu não vou lembrar. Às vezes ele fala, não, aquele cliente que mandou proposta daquela casa. Opa, já gerou um negócio, já, pesquei e lembrei. Mas, se não, como que você vai lembrar? Como que eu vou lembrar o que eu conversei semana passada com o cliente? Você não lembra. É legal que você falou, que você puxou que hoje chega a ter 1.400 imóveis. De 1.400 a 1.500 disponíveis. Aí olha pra você ver, todo mundo acha que virar corretor é fácil, né? Tem 1.400 imóveis. Virar é fácil. Então, tem 1.400 imóveis, e aí você fala assim, nossa, tem imóvel pra caramba. Quantas outras corretores imobiliárias tá com o mesmo imóvel, porque você não tem exclusividade, entendeu? Então, olha como que Aumenta a complexidade. Exatamente, porque se o Felipe tem lá no Turra 1.400 imóveis exclusivos, cara, tá lindo. Tipo, tá na minha mão aqui, mas assim, tá pulverizado, que é uma coisa que dá do corretor. É difícil isso, porque Sim. às vezes você vai na casa, tem 50 placas, acho que a placa mais bonita, você fala, vou ligar pra esse aqui, né? Ou você liga porque tá só o telefone achando que o corretor vai ser mais barato. Mas que é as merda que o pessoal faz, mas deixa quieto. E aí eu enxergo quando você fala de 5% das taxas de conversão, tudo. Cara, é um caminho que a galera acha que imobiliária vende todo dia, que é um... O estoque seu é completamente diferente de tudo. O meu produto, ele tá na mão de todo mundo. O meu produto, ele tá na mão de todos os concorrentes. A diferença é atendimento, conexão, relacionamento. Se você não tiver um diferencial no seu atendimento, esquece. Que é diferente você chegar pra mim e falar, você chegar e falar pra mim, porra, eu não tenho esse produto, mas peraí, eu vou ligar pro meu amigo, pro Felipe, que ele tem. Mano, imobiliária não tem essa, tem. porque se ele tem no site dele, tem só se for uma exclusividade muito grande. E assim, você manda mensagem. O corretor demorou 5 minutos para te responder. Você manda mensagem no outro. E com quem que você vai comprar? Com quem te respondeu primeiro. Com quem te deu atenção. Então, são vários processos que a gente tem dentro da venda que tem que ser olhado com muito carinho, porque senão você não vende. Aí você fala, o lead parou de responder. Pô,
Tá bom, mas quanto tempo você demorou pra conversar com esse cara? Ah, eu demorei 3 horas. 3 horas é pouco, tá? No ramo imobiliário. Tem a média aí, os caras falam que dura 40 horas pra entrar em contato. 40 horas. O lead não responde. Pô, às vezes ele já até comprou o imóvel com outro cara. Às vezes ele já viu com o seu concorrente. Então tem alguns processos no meio da venda que a gente tem que ficar de olho, que se a gente não ficar de olho, a gente morre para concorrência. Ô Fê, você falou do CRM e eu achei válido demais, porque não é uma Tem água ainda modalidade, aí, quer mais? Aceito mais um pouquinho. não é uma Se tiver. modalidade comum dentro de imobiliária, pelo menos até onde eu fiquei sabendo há anos atrás, não era comum. Qual foi o seu incentivo e olhar para isso? É assim, o CRM da imobiliária, a gente tem dois tipos de CRM, né? A gente tem o CRM que é o site, que é o cadastro dos imóveis, e a gente tem o CRM que é o de venda. Obrigado, Dan. Que é o CRM de venda. Cara, esse CRM é totalmente diferente. Ali no CRM é um pipeline, muita gente pode... No ramo imobiliário não é comum a gente falar em termos de venda pipeline, Uhum. funil de vendas, mas nada mais é do que uma planilha de Excel, que todo mundo que já vendeu sabe como funciona. Você colocar primeiro contato, triagem de imóvel, visita, em negociação, pós-venda, contrato, enfim, depende de cada imobiliário ou cada corretor pode criar de uma forma. É uma planilha de Excel que serve também, só que o CRM ele é mais completo. É mais tecnológico, você consegue colocar mais informações e tudo mais. Mas tem imobiliárias, tem corretores que não usam nem a planilha, usam um caderno. Faz diferença? Faz. O caderno você perde as páginas, tudo mais. Mas você precisa anotar. Se você não anotar essas coisas, você se perde. E aí eu me vi no momento que tava todo mundo no mais do mesmo. Todo mundo fazendo o atendimento de reflexo. Que é o quê? O cliente entra em contato, eu atendo. Beleza, atendi, tal, 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 tal. Enquanto ele continuou conversando comigo, eu conversei com ele. Aí beleza, entrou outro cliente. Aí eu conversar com ele, tal, tal, tal. Agora imagina, você entrou 30 clientes. Você não vai Exatamente. lembrar, você não vai saber, você vai perder cliente. Quando a cidade era pequena, você vendia um imóvel por mês, um imóvel a cada 2 meses, era uma coisa. Agora, quando você vende muito mais imóveis, você precisa ter controle, você precisa ter gestão. Se você não tiver gestão, não caminha. Até mesmo o próprio corretor, porque cada corretor é uma imobiliária independente. Porque, querendo ou não, ele tem os clientes, por mais que venha da própria imobiliária ou de network, ele é uma imobiliária independente. Ele precisa ter esse controle. Porque se ele não tiver, ele não vai fazer follow-up, ele não vai conseguir lembrar do que ele precisa mostrar, e não vai lembrar de ligar para o cliente. No CRM, qual que é a diferença? Pô, lá você coloca a tarefazinha, né? Você coloca ligar para a Tabata e para o Dan dia 5 às 10 horas Ele, da pum, manhã. ativa o Ele te lembrete. avisa, ele te avisa. É muito mais fácil. A planilha do Excel serve? Serve, você bota lá nas tarefas. Mas com a tecnologia que a gente tem hoje, é muito mais fácil você migrar para um CRM do que para uma planilha de Excel. Você falou um negócio que é uma curiosidade. Cara, como que faz um pós-venda nesse ramo? Porque a galera tá acostumada com pós-venda, tipo, ligar depois e perguntar se a pessoa quer, porque é uma casa, o cara não compra uma casa toda semana, entendeu? Vamos lá, eu vou dar uma dica aqui que essa é boa. Que essa eu implantei na imobiliária faz pouco tempo. Eu tive esse insight faz pouco tempo. Deveria ter tido antes, tá? Eu aceito que eu deveria ter tido antes. Pouca gente faz, que é pegar indicação. Pegar indicação. Pô, se eu vendi pra vocês vão estar felizes da vida. Pô, realizei um sonho, comprei a casa própria, eu troquei de casa. Pô, é um momento bom pra caramba, né? Nossos clientes, todo mundo tem alguém que quer comprar um imóvel. O que quer alugar, o que precisa alugar, seja comercial, residencial e tudo mais. E aí o pós-venda nosso funciona de que forma? Continuar gerando conexão com o cliente, sempre. Cliente de carteira. Vou estar oferecendo investimento, vou estar oferecendo outras coisas, mas de bate pronto, eu pego uma indicação. E qual que é o melhor momento de pegar a indicação? Fechamento. Cara, quando ele tá lá no... Pô, se eu puder pegar a indicação na entrega de chaves, é o mundo ideal. Tá, vamos entrar na casa. Entrou na casa, pô, feliz da vida, estouramos um champanhe. Todo mundo feliz, tal. Beleza. No final, eu pego a indicação. Falo, cara, quem que vocês conhecem? Não é falar assim, viu? Fico à disposição se você Pô. tiver algum amigo pra me indicar.
Fico à Aí disposição, não, né? fico à disposição, Mato Corretor. Fico à disposição, Mato Corretor. Mato Corretor pós-venda, Mato Corretor pós-visita, Mata Corretor no atendimento pelo WhatsApp. Fico à disposição, não existe, gente. Se a gente for trabalhar cliente sem ter uma etapa já planejada pro próximo passo, esquece. Porque aqui a gente faz isso, né? Aqui é muito mais fácil eu pedir a indicação de uma pessoa que tá aqui para um convidado, pedir a indicação para um anunciante, é muito mais fácil. Quando a gente fala de um imóvel, até carro seria muito mais fácil, porque assim, o cara troca de carro uma vez por ano, entendeu? Tipo, indica aí pra um amigo, ou não sei o que, quando você precisar, pô, você comprou, e aí? Agora- produto rápido, né? Agora Um a produto casa. Casa, é por isso que eu te perguntei, pô, tem lá a entrega de chaves, você tem a champanhe, você pode fazer, os caras lá que eu já vi na internet, põe, chama um chefe, nas nossas casas de alto padrão, chama um chefe, daí quando vai entregar as chaves, Faz tem um lá café da manhã, um café, né? Pô, é maravilhoso, é tudo lindo, é um pós-venda, tá? Mas o cara tá naquele momento, tipo, que às vezes o cara quer pegar a chave agora, entendeu? E à noite ele já quer ir lá e sentar e ficar vislumbrando o que ele comprou. Então, é difícil de entender. Aí você deu uma sacada muito boa, porque o cara tá animado, o pós-venda é o quê? Me passa uma outra pessoa que eu vou gerar essa mesma experiência, E né? outra coisa, você vendeu a casa pro cara, o cara vai morar lá. Você acha que esse cara não tá em débito com você na cabeça dele? Pô, Em dívida com você? Ele fala, pô, eu preciso agradar ele de alguma forma. E se você pede alguma coisa pra ele, pô, é pra já. O cara acabou de me vender uma casa pra minha família morar. Pô, mas viu você, corretor, deixa eu te explicar uma coisa agora, porque eu posso falar, o Felipe não. Mas desde que o cara tenha gostado mesmo de comprar a casa com você, isso não foi a única opção dele, que você foi um corretor chato, porque daí ele vai falar pra você que não indica você a ninguém. Ele só comprou pelo produto, tá? Porque existe uma diferença. Existe a pessoa que compra só pelo produto e tem a pessoa que ela compra o conjunto Ah, inteiro. mas eu acho que se o corretor é chato, a pessoa nem compra. Ela Mas às troca. vezes compra. compra. Às vezes Compra? caiu no colo dele ali, era aquilo ali, ele comprou, entendeu? exclusividade, compra. Não é? Não tem jeito. Eu né? não sou contra exclusividade, tá? Não sou contra. Mas exclusividade, às vezes a pessoa gostou daquele imóvel, não tem que fazer, tá exclusivo na mão do cara. Tem que comprar com a Uma pessoa. boa pergunta agora que você entrou pra gente pôr mais pimentinha aqui. A tal da exclusividade. Se hoje você tem um imóvel de alto padrão, tá? E você quer gerar nesse imóvel um vídeo super bom, você quer fazer ali um trabalho em cima daquele imóvel, porque você vê um potencial naquele imóvel e você tem uma estrutura pra fazer isso. Você consegue um tempo de exclusividade, mesmo, porque você vai gerar um vídeo, não é de graça. Você vai lá e vai criar um baita de um conteúdo É um em cima daquele investimento, né? imóvel. Porque senão qualquer outra pessoa depois usa o seu material. Vamos lá. Exclusividade é legal, acho super interessante. Não trabalho hoje ainda. A gente talvez tenha um braço aí para criar a exclusividade em si. Porque o que acontece? Eu não acredito na exclusividade pela só exclusividade em si. Hoje a gente tem muita. Gente, me entendam, não é todo mundo. Mas a gente tem muita gente no mercado que senta em cima de uma exclusividade. Gente, eu tenho esse imóvel aqui. Quer comprar, tem que ser comigo. Tá, e qual é o trabalho que você fez para vender esse imóvel? Você jogou num grupo de WhatsApp de corretores? Isso não é trabalho de corretor, você entendeu? É por isso que tá juntando 4, 5 corretores para vender o mesmo imóvel, para sobrar migalha, uma fatia do pão para cada um? Às vezes acontece. E é o que eu falo, eu sou a favor da exclusividade. Eu acho que funciona super bem em alguns produtos. No mercado americano, para você ver, funciona 100%. Mas porque lá os clientes têm o corretor como um consultor de verdade. Quase como se fosse um advogado da família, Que um o médico cara da família. trabalha pelo aquele produto. E assim, ele pega poucos imóveis. Tá. Não adianta você querer pegar, pô, você é sozinho, você vai pegar 50 exclusividades, cara, Não pega. você não vai pegar, você entendeu? E aí é isso. Muita gente senta em cima da exclusividade, joga pro mercado e vende como? Vende como? Oferecendo para os outros corretores. E os outros corretores só podem vender se estiver com ele. Pô, isso daí não é trabalho de corretor. Agora, faço um vídeo legal, anuncio, vou atrás, faço open house. Pô, legal pra caramba. Vá, faça, trabalhe imóvel, mas não sente em cima da exclusividade. Essa é a diferença. Entendeu? Essa é a diferença. Trabalhar em cima daquele produto que você tem. Não é tipo, só eu tenho esse produto, de faça a chuva, você vai ter que comprar comigo, amigão. E aí o cara assina, por exemplo, contrato de 6 meses, e em 6 meses não levou um cliente lá. Você entende? Aí queima o mercado, queima a profissão, porque Não tinha pensado É, desse lado aí. generaliza, Não, né? não tinha pensado desse Generaliza. lado do cara que senta em cima.
Não Pô, tinha é o que mais pensado. acontece. É o que mais Porque acontece. de vez o cara entender que, pô, ele tem um produto no qual já a palavra já diz, exclusividade. Ele tem um produto que ele pode ofertar e tá só na mão dele, então ele pode criar um monte de material durante esses 6 meses que for o prazo Trabalhar que o você falou. produto, né? Não ficar esperando alguém bater na porta, entendeu? Então, assim, acho que tem muita coisa que vai mudar. Acho que do tempo, acho que a gente tá aí com IA e com tudo que tá acontecendo, acho que a gente vai mudar muito rápido, aí vai evoluir anos em poucos anos, entendeu? Vai de décadas, vamos assim dizer, em poucos anos, porque o cara daqui a um tempo que sentar nisso, ele não vai conseguir mais. Sim. Porque ou vai acabar a exclusividade e as pessoas vão entender de uma outra forma, ou vai ter alguém muito mais antenado no mercado fazendo, você falou do open house, eu acho sensacional. Você levar pessoas, principalmente, eu acho que isso funciona mais para a parte de investidores. O que acontece? Como que funciona hoje os open houses? É convite para corretor e conhecer. Você entende? O open house é legal, lógico, você abre para os seus parceiros conhecerem. Você chama fala, cara, o Dan, a Tabata trabalha esse nicho, vou chamar eles, vou convidar para um open house. Legal, a gente faz parceria, a gente já tem contato. Agora, você fazer só open house só para corretor, cara, e os clientes? O que adianta fazer open house só para corretor? Você vai fazer café da manhã para corretor? Não faz sentido. É legal trazer uns parceiros? É. Mas, pô, você tem que levar um cliente no open house. Mas Você gera uma demanda para Mas fazer aí, um nossa, open eu vou house. te jogar numa agora, se você Não, fala, se você não então, quiser, você nem não- fala. Mas aí, será que o corretor tá pensando, o cara, que principalmente se for uma incorporadora ou alguma coisa, tá pensando nos clientes do corretor de tipo só de investimento. Ele não. Pra ser rápido. Porque, mano, como que você leva um monte de corretor no imóvel? O certo do open house é você gerar uma demanda e gerar uma urgência, né? Você bota um prazo. Você vai trabalhar, por exemplo, 2 meses de anúncio. Por isso que é importante a exclusividade. Pô, eu tô trabalhando 2 meses ferrenho naquele imóvel. Tô gerando curiosidades para os clientes para dizer que naquele dia tal vai ter open house. Até lá ninguém vai visitar o imóvel. Você entende? Aí eu tô investindo uma grana pesada durante 2 meses para gerar, sei lá, 10, 15 visitas no mesmo dia no mesmo imóvel, fazer o open house de verdade. Aí eu pego exclusividade. Mas agora, pegar exclusividade para ficar 6 meses e chamar corretor para visitar. Eu faria open house com oferta diferenciada naquela semana para cada corretora. Aí eu faria concorrência entre as 4, sendo de segunda a sábado, entrando o open house de cada uma das Mas imobiliárias. você precisa gerar demanda, né? Você precisa gerar demanda. Mas aí você coloca, tipo, seus 20 corretor lá pra quebrar a cabeça e levar gente, e é fazer oferta. Um dia é circo, um dia é pipoca, um dia é isso. hambúrguer, um dia é qualquer coisa, um dia é massagem. Sei lá, você cria qualquer coisa pra fazer com que aquela semana batalhe visita, pra depois colher como oportunidade de venda Sim. naquela semana. Porque se for depois, aí o valor já é outro, entendeu? É senso de urgência, né? Você gerar senso de urgência na pessoa. Tem muita coisa, né, nesse mercado que dá pra garimpar aí, Mas né? as pessoas não usam. Dan. Não. Não usam. Por falar em mercado, eu queria entrar num de mercado e timing, tá? Existe hora certa para comprar imóvel ou isso é conversa? Existe. O melhor horário, melhor momento, já passou. O melhor momento, o segundo melhor momento é agora. Porque no futuro ele vai estar mais caro. Não adianta. Você falar para mim, vou esperar o preço do imóvel baixar, ele não vai baixar. Vou esperar a taxa de juros diminuir. Esquece. A taxa de juros diminui. O que acontece? Todo mundo vai atrás de imóvel. O que acontece com o valor dos imóveis? Sobe. Tá, você está pagando menos juros, mas você está pagando mais caro no imóvel? Não faz sentido. Melhor, se você tem condições de comprar um imóvel hoje, seja com financiamento, seja valor à vista, e seja por princípio, se você precisa comprar um imóvel, compre. Você quer comprar um imóvel? Compre. Hoje é o melhor momento. Hoje é o é o segundo melhor momento, né? Porque o melhor momento já passou. Foi ontem. Né? Devia ter comprado outro. Mas é que as pessoas, cara, nunca tem. Você é pai, você sabe disso. Só ficar, o momento, vou ter filho no momento certo. Não vai ter, então. Não Se vai você ter. esperar o momento Se- certo, não não vai vai ter. Então, eu acho que isso é uma dica muito boa que você tá, porque me dá, porque as pessoas, elas ficam muito presas e limitadas, eu acredito nisso, na questão de sempre querer ou achar a galinha dos ovos de ouro, né, que a gente brinca, ou achar a melhor oportunidade. Ou a galinha morta. É. Tem a galinha morta também. Eu não ia falar nesse termo, mas assim, pô, vou pegar aquele ali que tá precisando agora, vou até o limite pra esfolar o cara, pra comprar, ou não, a hora que esse cara precisar vai vender mais barato. Existe isso? Sim, existe.
Não é, mas não é dessa maneira, não é. Você vai perder essa oportunidade. E normalmente as oportunidades de imóveis ficam na mão do investidor. Porque não tem segredo, todo corretor tem uma carteira de investidor. Tem uma carteira de investidor. O cara que está sempre comprando, o cara que está sempre procurando imóvel, o cara que investe em imóvel. Entrou uma oportunidade, a gente não vai lembrar do cliente que veio para comprar um imóvel para morar. A gente vai oferecer para o investidor. Óbvio, é uma venda muito mais fácil, é uma venda racional. Eu vou virar, Dan, essa garrafa você vai pagar 10 e vai vender por 15. É isso. Ó, você vai pagar 10, reforma, gasta 2 e vende por 17. É uma venda racional. Não é uma venda emocional. Que é o que todo mundo a imobiliária tem dinheiro. Se a imobiliária tivesse dinheiro, você comprava todos os imóveis. Porque chega pra você a primeira oportunidade. Chega. Entendeu? É o que as pessoas, elas falam, elas se perdem nisso. Quem tem a grana é o investidor. Claro, o cara que é investidor tem imobiliária, a gente tá falando, eu tô só falando do corretor normal, Mas assim, pô, se tudo fosse bom, você comprava tudo. Sim, é isso mesmo. Não é? Aí o que você fez? Pô, eu vou pro investidor. Você acabou de falar, você não vai lembrar do cara que tá procurando uma casa. Você vai lembrar... O cara tá procurando pra morar, você tá no momento emocional. E outra, esse cara muitas vezes... Muito bem colocado isso daí. Ele não compra rápido, porque é uma compra por emoção, ele tá vendo pra família. E às vezes ele não vê a oportunidade que é aquele imóvel. Você entende? Porque ali é valor, gente, é dinheiro. O investidor é dinheiro, não tem muito que falar. É A mais A é 2A, pronto. E as pessoas não compram com desespero, né? Pelo valor e tudo mais. Uma Por mais que ela pergunta bem- tenha ansiedade, mas não é o desespero. Tipo, eu tenho que entrar na casa amanhã. E entendeu? uma pergunta bem colocada da minha parte, eu acredito. Se for ruim, você pode falar. Às vezes o investidor não vai nem ver, né? Dependendo do imóvel, não. Eu já vendi muita coisa. Na pandemia, por exemplo, a gente teve que nem imóveis na planta, loteamentos, tudo que é venda futura que a gente fala, né? É um apartamento que vai ser construído, um loteamento que vai sair, tudo que é venda futura, muitas vezes o cliente não vem. Eu já vendi, por exemplo, a gente teve na pandemia, a gente teve o lançamento do Vista da Serra, eu lembro até hoje. Eram 88 lotes. Eu tinha basicamente 25 lotes vendidos. Eu consegui vender 18, 19. Foi bom, mas como vendedor eu fiquei pistola, porque eu não consegui atingir. Por quê? Porque vendeu muito rápido. E durante o lançamento, eu vendi com o celular. Eu tinha que ligar para o cliente para mostrar que esse cliente existia e falava, ó, fulano, tem esse e esse disponível. Claro que você já tinha feito trabalho. Não adianta você pensar que você vai vender num lançamento, você, no dia do lançamento, você mostrando o produto pro cliente. Cara, lançamento é 6 meses prévios, no mínimo, de trabalho para você chegar no dia do lançamento e vender. Então, fazia a venda por celular, só para mostrar que o cliente estava lá. Ou, fulano, isso daqui é muito bom para você, um cliente já de carteira, que confia na gente, você explica certinho como que vai funcionar o investimento, ele compra sem ver. Só que daí volta é lá no começo da relação. conversa. Conexão, relação, o cara confia em você, aquilo que você Quem é a construiu carteira com dele. ele. Você já fez esse cara ganhar bastante dinheiro, isso faz diferença, não é só você que tá ganhando dinheiro, então tem tudo isso. Eu tô usando ultimamente uma frase muito grande aqui com o Otávio, tá com o Murilo, em relação a realmente entender como ganhar o dinheiro. Não é a qualquer custo, de qualquer jeito, só pensar no dinheiro. Existem coisas e o dinheiro ele chega pra você. Aquela historinha de que você corre atrás de dinheiro, ele corre de você, é real. Então, se você faz bem para uma pessoa, uma venda bem, você não pensou só na imobiliária, vamos falar da imobiliária, Sim. não vamos falar nem do Felipe, na imobiliária, você também pensou naquele seu cliente, esse cliente sempre vai comprar com você. Porque se você pensar só em você, é um tiro curto, às vezes, de acertar uma vez só. Porque o que as pessoas estão esquecendo é que pessoas conversam com pessoas. Então, se o Felipe falou pra mim, cara, eu tenho um terreno maravilhoso aqui pra você por 5 mil. Falei, caramba, 5 mil. Aí de repente comprei o Felipe, caramba, que top, não sei o quê. No outro dia eu conversei com outra pessoa, falei, cara, um amigo meu comprou 2 terrenos num lugar. Pô, eu comprei também, pagou 3,5. Eu falei assim, mas peraí. Alguma coisa tá errada. Então, assim, é a confiança. Mas o vez o relacionamento muito bem feito, aquele amarrado, casamento, meu bem. vai embora. Mas é assim, o corretor que tá começando, ele tem que lembrar disso. Ele não pode esquecer que venda de imóveis é relacionamento e é a longo prazo. Porque se o cara começa a se queimar logo no começo, esquece que ele não vai ter carreira dentro do mercado imobiliário. Ele tem que começar desde o primeiro momento, por mais que ele esteja precisando de vendas, ele tem que ser correto. Porque quanto mais correto ele for,
mais carteira de clientes ele vai ter no futuro. Mais boca a boca, que é o networking, que é a indicação, ele vai ter. Então ele tem que pensar nisso sim. Porque se ele vê só a oportunidade daquele momento, esquece. Aquele momento assim que eu tenho que, né, dar aquela segurada, mesmo tendo várias perguntas para fazer, porque é aquele momento, Não, nosso mas tempo tá A acabando. gente faz a parte 2, 3, 4, Vai fazer aí Senão a gente inúmeras. acaba com tudo, deixa tu já... Mas aqui, eu que entrei na parte de mercado e só te fiz uma pergunta. O que que diferencia quem vende mesmo com mercado ruim? Que eu acho que vale a pena, porque a gente entra no marasmo de esse ano não vai ser tão legal porque tem muito feriado, muito evento, então não vai ter tanta venda. Porque disparou o preço dos juros. Então sempre tem aquela leva que atribui alguma problemática para justificar o trabalho não feito. Mas sempre tem gente que continua vendendo mesmo com o mercado ruim. Se atribui a que isso? Processo e método. Sem processo, sem método, você não vai vender toda hora, você vai vender por sorte. E tem muito corretor que, por incrível que pareça, tem processo, tem método, mas não sabe te explicar. Porque ele vende direto. Ele criou um processo, um método na cabeça dele, e ele atende todos os clientes da mesma forma. Ou, da mesma forma que eu quero dizer assim, cada um com as suas peculiaridades, mas atende da mesma forma, criou um processo de venda, criou um método de venda, e aí ele vende toda hora. Ele vende todo mês. Que aí a taxa de conversão, que é o que eu falei para vocês. Se você não olhar para sua taxa de conversão e não ver que eu vou ter que escutar 95 nãos para ouvir 5 sims, esquece. Então, é processo e método. Sem processo, sem método de venda, você vai depender da sorte. Terminamos lindamente esse Caramba. episódio, porque, dos pés à cabeça, toda a conexão que você fez. A pergunta que eu fiz não foi proposital, mas você terminou exatamente no que é importante, nos pré-requisitos básicos para a pessoa entender o momento dela, se ela percebe, né, se ela consegue fazer uma escala do que tá bom ou não na carreira, o Sim. que ela precisa despontar e vai buscar conhecimento, cara. Não tá vendendo? Tem alguma coisa errada. E para de colocar, né? Puxa a autorresponsabilidade e para de atribuir sempre algum problema externo, porque às vezes é somente você passar a mapear o teu dia, a tua rotina, o que você faz e o que você não faz e se qualificar para ser um melhor corretor. Para de terceirizar o problema. Pronto. Para de terceirizar. Enfim. O mercado tá fraco. O juros tá... não sei o quê. Não tem dinheiro no mercado. Ué, alguém tá O vendendo. mercado tá fraco, a política tá ruim, não importa. Não, Faz mercado, parte da política, gente. os bancos não emprestam, os juros tá alto. Não sei o quê. Sempre vai ter tem um problema. porquê. Sempre vai ter. Sempre Então, vai mas só ter. que por que tem um que vende e o outro que não vende? Então, hackear isso daí seria, Danilo, mas isso aí é a pergunta de 1 milhão a resposta, né? De 1 milhão de dólares. Cara, é hackear o que tá acontecendo. E assim, uma coisa que as pessoas estão esquecendo muito: olhar o seu concorrente, não é copiar, é olhar. Analisar Estar sempre dados. atento ao que ele faz. Porque assim, se tá dando certo pra ele, você pode ser só um ajuste de ponteiro. Sim. E outra coisa, gente, só coloca um negócio na cabeça que eu trabalhei a vida inteira com marketing. Não é desejar o cliente do seu concorrente. Não é. Não é você ter uma hamburgueria, aí o outro tem uma hamburgueria e você querer o cliente dele. O cara, às vezes, mano, ele não vai querer o mesmo hambúrguer todo dia. Ele vai querer trocar. Então é você entender como você pode se diferenciar de alguma forma. E ser aquele. Hoje é o meu momento, amanhã é o momento do outro. Então, assim, é só entender que eu vejo que um dos erros da galera é querer copiar e querer pegar o cliente do outro. E não é bem assim. É uma Descubra o construção. teu fator uau. Eu Sim. acho que é isso. Exatamente. É Precisa isso. ter uma mudança. Tem que ter. Fê, obrigado imensamente por estar aqui mais uma vez. Deixa sua mensagem, seu pitch, seu recado. O espaço é seu. Se alguém pra você cobrar, olha vai. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Vocês são muito queridos. Eu acho que é bem bacana. A conversa flui bem tranquila, né? Sobre o mercado. Um recado que eu quero deixar para o corretor é que se você acha que você já chegou no topo da sua carreira, eu acho que você devia voltar um pouquinho atrás e tentar entender o que dá para a gente melhorar, porque eu acho que sempre a gente pode melhorar. Se você não tem um processo, se você não tem um método, estude um pouquinho mais, vai atrás de quem sabe, vai atrás de cursos, vai atrás de conhecimento, que sempre vale a pena. Caramba, é isso aí, mano.
Tenha um mentor, essa é a palavra. Tenha um mentor. E eu aprendi isso, doeu, mas eu aprendi. É humildade e conhecimento, né? Vambora. Né E não? aí? E aí? Você Bom, agora? Fale, peça. Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Se você quer aí melhorar a sua autoridade no digital e SEO, tem aí na minha bio, tá bom? Um formulário para você preencher. Se você quer saber também a respeito do Acordo Podcast, também está ali no link. Vou adorar receber o teu formulário. Segue também o Instagram do Acordo Podcast e eu estou com um canal no YouTube, tá aqui na descrição também desse vídeo para você ir lá conferir o conteúdo que eu tô soltando, tá bom? E você, meu bem? Eu tô lá no @dancontesini lá, que você me acha lá. Mas uma coisa que eu sempre, às vezes eu esqueço de falar no episódio, eu sou sempre sentadão aqui, recebendo esse conteúdo maravilhoso do nosso convidado. E é uma honra pra gente ter você como amigo e ter você aqui também. Então, assim, Obrigado. a recíproca é bem verdadeira. É gostoso bater esse papo, porque flui. Né? E principalmente quando a gente conhece a pessoa, acho que flui. Agradecer a Lei que tá escondidinha ali, né? Mas Sim. tá ali. Mu, obrigado, filho. Sem você nada disso aconteceria. Te amo. Obrigadão, viu? É isso, dona Natal? É isso. Encerramos meu amor. mais um É episódio. isso, mais um episódio. Obrigadão. Fê, obrigada, Então, até gente, a próxima. até a próxima. Gente, Tchau, tchau. tchau. Thank you.